Sabe aquela pessoa que tem alergia a absolutamente tudo? No inverno reclama porque a casa tá fechada, fica com mais mofo. No verão reclama porque a casa está aberta, fica com mais poeira. Reclama do pelo do cachorro. Sente também muito desconforto na primavera com o pólen das flores. Então a pessoa realmente muito sensível, bastante alérgica. E um suplemento que funciona muito bem para esse tipo de pessoa é a quercetina. Quando o corpo entra em contato com alguma coisa que ele não reconhece, que ele considera um perigo, um tipo de célula do sistema imune, que são os mastócitos, começam a liberar histamina. E essa histamina tem a função de dilatar os vasos sanguíneos para que outras células imunes cheguem naquele local, liberem as suas substâncias e gerem a resposta de defesa. Isso é normal, todo mundo faz isso. O problema é que muitas vezes a pessoa tem uma resposta exagerada e ela começa a produzir histamina demais. Então ela fica com coceira, ela tem sintomas respiratórios, às vezes ela fica com dor de cabeça, tudo fica muito desagradável e muitas vezes para controlar isso ela precisa tomar um antihistamínico. E esse estudo aqui mostra que a quercetina é um antihistamínico natural, ela controla essa resposta imune, regula essa resposta imune para ela não ser tão exagerada. Reduzindo as histaminas, a quercetina ajuda no tratamento dessas questões alérgicas, ajuda também na diminuição do mal-estar, porque ela, por exemplo, ajuda a diminuir um tipo de substância liberada pelo sistema imune, que é a interleucina 4, associada à resposta inflamatória. Mas a quercetina tem muitas outras funções interessantes. Quando a gente fala de inflamação, inflamação não acontece apenas no sistema respiratório, ela pode acontecer em qualquer lugar. E um dos meus interesses é a neuroinflamação, que é muito comum nos meus pacientes com Alzheimer, com Parkinson, com depressão, com transtorno de déficit de atenção, com autismo, com síndrome de Down, com transtorno bipolar. Então a quercetina vai ajudar a reduzir essa neuroinflamação e controlar também parte dos sintomas associados a essas doenças. Esse estudo discute justamente os efeitos neuroprotetores da quercetina, ajudando a reduzir essa neuroinflamação e manter o tecido nervoso mais saudável. Essa neuroinflamação pode ser resultado de vários fatores, da desbiose intestinal, da própria genética da pessoa, do consumo de alimentos muito inflamatórios, do uso de determinadas drogas, de álcool, de cigarro, de medicamentos, e ninguém está livre. A própria poluição ambiental é fator de risco para essa neuroinflamação, que é comum também muito em quem teve AVC, um acidente vascular cerebral, um derrame. E a quercetina vai ajudar a regular vias inflamatórias, como por exemplo, a via do NF-κB, reduzindo a produção de substâncias inflamatórias pelo sistema imune, vai ajudar a diminuir o inflamassoma, um conjunto de proteínas também associados à neuroinflamação. E de onde vem essa quercetina? De plantas. Todas as plantas produzem uma série de substâncias de defesa e várias delas têm esse efeito de redução da neuroinflamação. Então existem muitos estudos com resveratrol das uvas roxas, com o EGCG do chá verde, com a curcumina do açafrão, e existem também muitos estudos da quercetina. As fontes de quercetina principais são a casca da cebola, principalmente aquela cebola roxa. Então, se você usa muita cebola, vai guardando as cascas, depois você coloca num tabuleiro e assa. Fica de olho para não queimar, então uma temperatura um pouco mais baixa, assa rápido, e o importante é que ela esfarele. E aí você vai usar esse pó no seu arroz, no seu feijão, ou onde você quiser. Ali vai ter muita quercetina que tem esse efeito tanto anti-inflamatório quanto anti-alérgico. A casca da maçã também tem muita quercetina. Se você não come a maçã com casca, guarda a casca, depois você pode fazer um chá que vai ser rico em quercetina. As alcaparras também, que muita gente come com peixe, mas você poderia comer com outras preparações, também são ótimas fontes de quercetina. Todos são alimentos que você pode incluir na sua dieta e que tem esse efeito antihistamínico. Existem outros estudos mostrando também que a quercetina tem efeito antiviral, antibacteriano, antioxidante, anticancerígeno. E qual é o mecanismo de ação principal da quercetina? Como a quercetina não é produzida pelo nosso corpo, é produzida apenas por plantas, na hora que a quercetina entra no nosso corpo, ela é considerada pelo nosso corpo um desafio. Ele fica, o que é isso? Que diabo é isso? E o próprio corpo começa a se defender. Um dos mecanismos é que, quando a gente consome a quercetina, ela ativa uma via chamada NRF2,
que gera uma cascata de produção de substâncias antioxidantes, substâncias protetoras, por exemplo, contra os tumores, contra o câncer. Mas a quercetina não foi feita pela planta para tratar o câncer. Coincidentemente, quando a quercetina entra no nosso corpo, ela gera essa resposta anti-inflamatória, antioxidante. Então acaba sendo legal para muita coisa. Por exemplo, pessoas que têm muita dor se beneficiam também da quercetina. Imagina uma pessoa que tem artrite, que tem artrose, que tem mais dor, mais desconforto. Quando elas consomem quercetina, elas se sentem melhor. Foi o que mostrou esse estudo aqui. Participaram do estudo 50 mulheres com artrite reumatoide e metade delas recebeu a quercetina, no caso 500 miligramas. Essa marca aqui da Europa, chamada Kidosha, ela tem justamente 500 miligramas e uma cápsula. Então metade recebeu uma cápsula de quercetina contendo 500 miligramas e o outro grupo recebeu um placebo, ou seja, uma cápsula sem nenhuma substância ativa. Antes e depois responderam um questionário que avaliava a dor, avaliava também rigidez matinal. E além disso fizeram alguns exames de sangue. Como resultado, as mulheres do grupo intervenção, aquelas que tomaram quercetina, tinham muito menos dor do que as mulheres que receberam o placebo, tinham menos rigidez matinal e o exame de sangue mostrou que produziam muito menos TNF-alfa, o fator de necrose tumoral, que é também pra gente um marcador de inflamação. Outro benefício é que a quercetina ativa a AMPK, que é um sensor energético da célula e deixa o metabolismo mais eficiente. Nesse estudo, eles mostraram que o uso da quercetina ajuda a tratar, por exemplo, doenças cardiovasculares, reduzir pressão arterial e também diminuir o risco de aterosclerose. No Brasil, o seu nutricionista ou o seu médico podem prescrever a quercetina para que você manipule em farmácia de manipulação, em farmácia magistral, e fora do Brasil, muitas vezes você encontra marcas prontas. Aqui na Europa, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de manipulação, então eu dependo dessas marcas prontas, e é muito importante, se você vai comprar uma marca pronta, que seja uma marca que não enche a sua cápsula de corantes, de conservantes, de adoçantes, porque senão pode causar mais bem do que mal. Então eu gosto muito dessa marca chamada Kidosha, que é uma marca bem clean, ela é orgânica e ela não coloca um monte de coisa, um monte de porcaria dentro da cápsula. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal que fala sobre esse tema, da importância de escolher produtos de qualidade, eu dou algumas dicas também, vou deixar linkado para você. Olha só, a gente começou falando de alergia, passou por um monte de coisa, mas claro, sempre que precisar de ajuda, consulte um nutricionista ou um médico, não saia tomando suplementos por conta própria.